pessoal, professor Ariel na área e eu vim para falar sobre o MDC, o máximo divisor comum, né? Máximo divisor comum entre dois ou mais números, certo? Então, o que é o MDC? Eu posso afirmar que é o maior divisor comum entre dois ou mais números naturais, certo? Então eu posso afirmar que MDC, ou máximo divisor comum, é o maior divisor comum entre dois ou mais números naturais, beleza? Então, como exemplo eu trouxe esse aqui, ó, o MDC entre 36 e 60, certo? Então, esse primeiro exemplo nós vamos fazer encontrando todos os divisores do 36 e também todos os divisores do 60, certo? Observe que se eu for encontrar os divisores de 36, eu vou fazer isso aqui, ó, divisores, né, de 36, né, de 36 é igual. Então, o menor divisor de 36 é o 1, que é o divisor universal. Depois, divide o 36, eu tenho 2. Eu tenho o 3, o 4, o 6. Depois, eu tenho o 9. Depois, o 12. Depois, eu tenho o 18. E, por último, o próprio 36. Beleza, determinei todos os divisores do número 36. Quem são? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Agora, vamos determinar todos os divisores do número 60. Então, de 60, né? Quem são os divisores de 60? Observe que eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, certo? O 4, depois o 5, depois o 12, o 15, o 20 e 30 e o próprio 60. Beleza, encontrei todos os divisores do número 60. Agora que eu encontrei todos os divisores do número 60, eu posso encontrar os divisores comuns, que são aqueles que se repetem, que são divisores do 36 e também divisores do 60, certo? Então, divisores comuns, né, que eu vou chamar de DC, né, divisores comuns, entre 36 e 60, certo? Então, nós podemos observar que os divisores comuns entre o 36 e o 60 eu tenho o 1, que divide os dois, o 2, o 3, certo? Então, colocando aqui 1, 2, 3. Depois do 3, eu vou ter o 4, que também é divisor comum entre os dois números. O 4. Depois, eu posso observar que o 6 divide o 36 e o 9 também, não dividem o 60. O 5 só divide o 60, o 12 só divide o 60 e também divide o 36. Beleza? Então, posso observar que os divisores comuns entre esses dois números, 36 e 60, eu tenho 1, 2, 3, 4 e o 12. Certo? O 18 só é divisor do 36 e o próprio 36. Depois aqui eu tenho o 15, que é divisor apenas do 60, o 20, que é divisor apenas do 60, o 30, que também é divisor apenas do 60 e o próprio 60. Beleza? Eu encontrei todos os divisores do número, todos os divisores comuns dos dois números, 36 e 60. Beleza? Agora nós podemos observar que o maior desses divisores, né, o maior divisor comum entre esses dois números é o 12.
Então, nesse caso aqui, nós podemos concluir que o 12 é o MDC entre o 36 e o 60. Beleza? Então, o maior divisor comum entre os dois números, certo? Então, uma maneira de determinar o MDC entre dois números seria isso aqui. Primeiro você determina todos os divisores do número 36, depois determina todos os divisores do número 60, né? Depois determina os divisores comuns, aqueles que se repetem nos dois. E depois você vai determinar o maior desses divisores, certo? Que no caso aqui é o 12. Então o 12 é o MDC entre o 36 e o 60. Né? Próximo exemplo, nós temos aqui o 27 e o 45. Eu poderia resolver pelo mesmo processo. Né? Então, resolvendo pelo mesmo processo, eu tenho quem aqui? Eu vou ter que encontrar os divisores do número 27. Né? Quem seriam os divisores do número 27? 1, 3, 9 e o próprio 27. Beleza? Teria que encontrar também os divisores do número 45. Quem são os divisores do número 45? Então eu tenho o 1, o 3, né? Depois eu vou ter o 5, o 9, o 15 e o próprio 45. Beleza? Encontrei todos os divisores do número 27 e também do número 45. Próximo passo é você determinar quem são os divisores comuns. Certo? Então, os divisores comuns, que são os divisores comuns entre 27 e 45, né? Então, aqueles que dividem o 27 também dividem o 45, eu tenho o 1, eu tenho o 3, né? E eu tenho o 9, né? Então, eu tenho o 1, o 3 e o 9. Beleza. Certo? Observa que agora que eu determinei os divisores comuns entre o 27 e o 45, eu posso encontrar o maior deles, que no caso aqui é o 9. Então, o 9 é o maior divisor comum entre o 27 e o 45. Beleza? Esses dois exemplos aqui foi fácil, né? É fácil para determinar quando esses dois números não são tão grandes assim, certo? No caso, 36 e 60, 27 e 45, certo? Agora, quando eu tenho um número que passa de 200, 300, um número maior do que 1000, por exemplo, então esse processo se torna muito trabalhoso, porque eu teria que encontrar todos os divisores do primeiro número e teria que encontrar todos os divisores do segundo número. Certo? Então o processo se tornaria um pouco trabalhoso. Só que eu posso usar um outro processo que é chamado de processo prático para resolver ou para encontrar o MDC entre dois números. Beleza? Que é o que nós vamos aplicar nesses três exemplos aqui. Certo? Observe que o primeiro exemplo aqui, eu repeti, é o primeiro exemplo daqui. Certo? Então, eu vou encontrar o MDC desses dois números, né, por um processo diferente do que eu fiz aqui. Certo? Observe que, utilizando o processo prático, eu vou fazer uma divisão sucessiva. Certo? Então, eu vou pegar o 36 e também o 60 e vou fazer uma divisão sucessiva. Certo? Vou colocar aqui, ó, 36 e 60. Fazendo essa decomposição sucessiva, né, essa divisão sucessiva, né, eu vou ter que começar pelo menor divisor primo. Certo? No caso, o menor divisor primo que divide esses números é o 2. Beleza? 36 dividido para 2 é 18.
60 dividido para 2 é 30. Continuando essa divisão. 18 dividido para 2, eu tenho 9. 30 dividido para 2 é 15. O 2 não divide mais o 9 e o 2 também não divide mais o 15. Então, o próximo divisor primo que divide esses dois números é o 3. 9 dividido para 3 é 3. 15 dividido para 3 é 5. Próximo divisor, vamos continuar com o 3, certo? Porque o 3 divide o próprio 3, que é igual a 1. O 5 não é divisível por 3, vamos repetir. Dividimos por 5, né? Esse 1 aqui nós vamos repetir. 5 dividido para 5 igual a 1. Agora, nós podemos observar o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, o 2, ele é um fator comum, certo? O 2 é um fator comum. Por que um fator comum? Ele dividiu 36, ele também dividiu o 60. O 2 aqui também é um fator comum, ó. Também é um fator comum. Também é um fator comum porque ele dividiu o 18 e também dividiu o 30. Esse 3, ele também é um fator comum, porque ele dividiu o 9 e também dividiu o 15. Beleza. Agora, se você observar aqui, ó, esse 3 aqui e esse 5 aqui, eles só dividiram o 3. Só dividiu o 3, não dividiu o 5. Esse 5 aqui só dividiu o 5, ele não dividiu o 1. Então, eles não são fatores comuns, certo? Então, eu vou descartar esses dois aqui, certo? Por quê? Eles só dividem um dos números. Esse aqui dividiu apenas o 3, esse aqui dividiu apenas o 5. Beleza. Observe que agora o MDC, eu vou trabalhar com os fatores comuns. Ó. Quem são os fatores comuns? 2, 2 e 3. Então, seria 2 vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 é 12, certo? É um processo mais prático, né? Para a gente encontrar o MDC em vez de estar determinando todos os divisores de cada um dos números. Observe que nós determinamos o MDC, né, de forma bem mais prática do mesmo exemplo que nós tínhamos feito antes. Beleza. Próximo exemplo, o MDC entre o 28 e o 70, fazendo pelo mesmo processo. Observe, né, eu passo até a barra aqui, que eu tenho o 28 e o 70. Né? Esses dois números, eles também são divisíveis por 2. Né? Lembrando que eu tenho que começar pelo menor divisor primo. No caso, é o 2, porque o 2 divide o 28 e divide o 70. Então, dividindo por 2, né, 28 dividido para 2 é 14. 70 dividido para 2 é 35. Agora, vamos dividir para 2. Né? Observe que esse 2 divide apenas o 14, ó, que é igual a 7. Esse 35 aqui eu vou repetir. Ó. Próximo divisor primo. Nós vamos trabalhar com o 5, porque o 2 não divide o 7 e o 2 não divide o 35. O 3 seria o próximo divisor primo, mas ele não divide esses números também. Então, no caso, é o 5. Então, repete o 7, porque não é divisível por 5. E 35 dividido para 5 é 7. O próximo divisor primo é o 7, né? Divide o 7, que é igual a 1. Certo? Observe que aqui, ó, eu tenho esse 2 aqui, ele dividiu o 28 e ele dividiu o 70, né? Ó. Nós vamos ter o fator comum. Nós temos um fator comum. Fator comum dividiu os dois números. Esse aqui, ó, ele só dividiu 14, ele não dividiu 35. Esse aqui só dividiu 35, não dividiu o 7. E esse aqui, ó, dividiu os dois. Então, ele também é um fator comum.
também é um fator comum, certo? Então, quem é o nosso MDC? O nosso MDC é o produto dos fatores comuns. 2 vezes 7, que é igual a 14. Beleza, então o MDC entre 28 e 70 é igual a 14. Próximo exemplo, galerinha. MDC entre 165 e 90, certo? Nós vamos utilizar o mesmo processo para encontrar o MDC entre o 165 e o 90. Então, começo colocando aqui, né? Vou passar a barra novamente para separar o 165 e o 90, né? Vou começar dividindo para 2, né? Fazendo essa divisão aqui para 2. O 165 não é divisível para 2, então vou repetir. O 90 divisível para 2 é 45. Certo? Observe que o 2 não divide mais esses números, mas o 3 divide. Então, 165 dividido para 3, 16 dá 5, né? Resta 1, 15, 55. O 45, ele dividido, né, para 3, né, é 15. Continuando essa divisão por 3, eu vou encontrar, eu não consigo dividir o 55 por 3, né? Não é divisível por 3, então repete o 55. O 15 dividido para 3 é 5. Né? Observe que agora o próximo divisor é o 5. O 55 dividido para 5 é 11 e o 5 é 1. Certo? Como eu preciso dividir apenas o 11, e esse 11 é um número primo, eu vou dividir pelo próprio 11. Então isso aqui é igual a 1. Repete o 1. Chegamos em 1, terminamos essa divisão. Agora vamos procurar quem são os fatores comuns. Então, quem são os fatores comuns? Esse aqui ele dividiu apenas o 90, ele não é um fator comum. Esse 3 aqui ele é um fator comum. Ó. Botar só fator comum. Certo? Fator comum, dividiu 165 e dividiu 45. Esse 3 aqui, ele dividiu apenas o 5. Ele dividiu apenas o 15, né? Que deu 5. Ele não dividiu o 55. Então, ele também não é um fator comum. E esse 5 aqui, ó, ele dividiu os dois. Dividiu o 55 e também dividiu o 5. Então, ele é um fator comum. Esse 5 é um fator comum. Lembrando, né? O fator comum ele tem que dividir os dois. Dividir o primeiro, dividir o segundo. Esse 2 só dividiu 90, não divide o 165. O 3 dividiu os dois. Né? Esse 3 aqui dividiu apenas o 15, não divide o 55. E esse 11 dividiu apenas o 11. Encontramos os fatores comuns. Né? O nosso MDC será o produto entre esses dois fatores, que no caso é 15. Beleza? Então, determinamos o MDC entre o 165 e o 90. Tranquilo? Valeu, galerinha. Até a próxima.